Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. O Viver Mais de hoje já está no ar e hoje nós vamos receber duas mulheres. Uma delas é a sexóloga Josi Mota. Ian, e a gente vai falar da importância da sexualidade em todas as idades. Aguardo vocês. E também no programa, a doutora em linguística, Tânia Dourado. Olá, Ian, eu já estou aqui, tomando um cafezinho e aguardando você para a gente conversar sobre o projeto Um Vestido para Tuti. E a nossa primeira convidada de hoje é a doutora Josi Mota, sexóloga. Que alegria ter você aqui, doutora Josi. Uma alegria minha também, né? E é uma honra estar aqui com vocês. Maravilha. Hoje. Então vamos brindar a vida, Com esse certeza. encontro. Bom, e como eu disse, a doutora Josi é sexóloga. Nós vamos falar de sexualidade em todas as idades. Não é só na melhor, em tal etapa da vida, não. Em qualquer etapa da vida, a sexualidade está presente, né? Isso Ela faz mesmo. parte do componente humano. Agora, doutora Josi, quando a gente fala... Eu disse aqui, cheguei dizendo, olha, hoje nós vamos falar de sexo no Viver Mais. Uns ficam com o rostinho vermelho, outros, você é louca de falar esse assunto. Por que sexo, em pleno século XXI, com tantas evoluções, ainda causa restrições? É verdade. Falar de sexualidade ainda causa muito rubor, né? Muito frisons, coisas do gênero, porque a gente não sabe lidar com a nossa nudez, a gente não sabe lidar com as nossas culpas, né? Com os nossos prazeres. E isso, com o passar do tempo, não muda, não? Deveria, mas eu não afirmo isso com tanta propriedade, porque a gente vê na clínica muitas pessoas ainda com maiores idades, digamos assim, ainda com muitas questões, né? Quais as questões mais relevantes que as pessoas levam ao consultório de uma sexóloga, principalmente depois de uma certa maturidade? Independente da idade, a principal queixa, principalmente feminina, tá, nos consultórios de sexualidade do mundo, é a falta de desejo. O segundo, para as mulheres, é conseguir atingir o orgasmo. Isso no mundo inteiro, isso é básico. Né? E o terceiro, a gente vai para a questão das dores durante o ato sexual, que atinge muito mais as mulheres. E quais são os fatores que mais contribuem para não ter esse desejo? Agora, doutora Josi, homens e mulheres lhe procuram para dizer que não tem esse desejo ou é só uma coisa feminina? Digamos que 90% da busca é feminina, 10% é masculina. Acredito que esse dado ainda seja impreciso em relação aos homens, porque eles têm vergonha de assumir que eles não têm desejo. Uma sociedade que meio que diz que eles têm que ter desejo, força-os a ter desejo, né? O homem que não tem desejo, digamos, pelo menos é julgado como uma coisa muito taxativa. E quais os fatores, assim, que a senhora, com a sua experiência, você, né, tão jovem, gentil, com toda essa experiência, o que contribui para a gente não ter desejo? Principalmente a nossa educação. Né, Ana? Assim, desde muito cedo, as meninas vão apreendendo sobre como é que é a sexualidade para elas. E aquilo vai virando um mantra para todas nós, né, que de alguma forma vai deixando nosso desejo sexual soterrado. Então, para a mulher, não é que ela não tenha desejo, mas para que ela consiga acioná-lo, ela tem que fazer um trabalho de descobrir quais são os bloqueios. É possível isso numa terapia? Sim. E ali é lindo, é um trabalho maravilhoso. Eu amo trabalhar, eu até me emociono de falar, porque eu amo trabalhar com mulheres. E fazer com que elas descubram isso, né? Exato. Quando elas chegam nesse ponto onde elas percebem que elas sentem desejo sim, que o corpo delas responde de uma forma satisfatória, elas mudam o semblante, a forma como elas se veem, como elas se vestem, como elas investem no mundo. É muito lindo, gente. Olha só, estou conversando aqui com a doutora Josi Mota, ela é sexóloga e a gente está falando da questão da sexualidade em qualquer etapa da vida. A gente vai seguir essa conversa aqui, doutora Josi, porque o programa o Viver Mais, agora em agosto, fez 1 ano. Olha, no ar. Tá de parabéns, né? Estamos de parabéns e claro que os nossos convidados, quem passou por aqui, tem sempre um recadinho pra gente. Eu vou ouvir aqui mais um, tá bom? Querida Ian Gomes, quero lhe parabenizar pela decorrência de 1 ano do seu grande programa na TVC. Parabéns!
Continue deste diapasão, que você já teve condição de entrevistar pessoas importantes da nossa sociedade sociocultural e econômica e financeira do nosso Brasil todo. Pois bem, minha querida, continue, porque você está sendo muito aplaudida por todos os ouvintes da TVC e também do Brasil, não é só do Ceará não, todo o Brasil. Parabéns, e o Erchman, o Vida Boa, aqui do Montese, renova esse parabéns, que eu pudesse lhe dar um abraço pessoalmente, mas distante que eu estou, mas receba um abraço do Vida Boa do Montese Groaíra. Obrigado, filha. Olha só, doutora Josi, doutor Ximenes tem mais de 90 anos, esteve aqui no programa, ele é casado com a dona Lili. Sim. E geralmente quando se fala em desejo, quando a gente percebe que um casal, já com mais de 60 anos, ou aí no caso do doutor Ximenes e da dona Lili, que andam de mão dadas, ou que diz que beija na boca, ai, que coisa nojenta, né? A gente escuta isso. Infelizmente, a gente lida com a sexualidade das pessoas mais maduras como se fosse algo errado, como se pecado. Fosse, exato, como se fosse completamente desnecessário, Uhum. né? E essa construção, às vezes, começa quando a gente é criança, imaginando que vovô e vovó são assexuados, né? Se a gente construiu essa imagem, a gente também vai chegar lá com essa mesma sensação, achando que sexo não é pra gente. E sexo faz bem pra vida, né? Então, é possível manter essa necessidade afetiva? É necessário, É até porque o necessário. desejo não envelhece. O desejo, ele se mantém vivo na gente, ele nem se aposenta, na verdade. A gente aqui deixa ele guardado, escondido ou em desuso, digamos assim, acreditando que não é viável para nossa vida, ou tipo, quando uma mulher diz assim, com um pouco mais de idade, essa roupa não é para mim, é como se fosse assim, o desejo não é para mim, sendo que ele tá lá, latente, esperando que você o olhe de forma carinhosa. Os jovens estão se relacionando bem? Eles têm noção da importância do sexo? Há irresponsabilidade? Há excessos? Qual a visão, a análise sua como sexóloga, Vamos doutora lá. Josi? Assim, a gente sabe hoje que isso é um dado real, assim, de pesquisa brasileira mesmo. Os jovens estão iniciando a sua sexualidade cada vez mais cedo, por volta dos 14, 15 anos, né? Antes que eu falo, há uns 10 anos atrás, por volta dos 18. E isso, às vezes, não vem acompanhado de uma maturidade que eles talvez precisariam para assumir certas coisas. Então, assim, o que a gente vê também é que os meninos, muitos estão fazendo uso de comprimidinhos, assim... Para ter mais desejo? Para ter Até que- ereção. Sério? Né? Por medo de falhar na primeira vez, né? E isso é consequência para o futuro? Com certeza, porque assim, ele nunca sabe se o corpo dele funcionou ou se foi a medicação. Então, Sério, assim, a gente doutora Josi, eu estou pasma com essa informação. Então, a gente- Jovens estão fazendo Exato. isso? Então a gente tem uma geração de inseguros, né? Assim como também a própria educação sexual de meninos e meninas aborda muito a questão, óbvio, da proteção, que é super importante, da questão da gestação, que também é importante, mas nunca fala do prazer. Então os dois vão para a primeira relação cheios de medo. A menina com medo de doer, de ser taxada de coisas fácil, pejorativas, de né? fácil. E engravidar ou coisas do gênero. E um menino de tipo, nossa, se eu não der conta, o tamanho não é do tamanho do ator pornô, enfim. Então os dois estão indo assim, Meu Deus. tremendo, né? Extremamente assustados e não permitindo que o corpo sinta, que é o que o desejo e o ato sexual precisa, né? Em qualquer fase da vida. Em qualquer fase da vida, é verdade. Bom, doutora Josi, eu quero continuar essa conversa com Claro. você aqui no Viver Mais. No próximo bloco, a gente conversa com a doutora Tânia Dourado, doutora em Linguística, que está fazendo um trabalho voluntário super interessante, que está mudando a vida das pessoas. A gente volta daqui a pouquinho. Aguardo você, combinado? Apoio Cultural. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em Movimento. 3224-0909.
Viver Mais já está de volta e olha só quem tem a alegria de receber aqui, como eu disse, Tânia Dourado. Seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Vamos brindar esse encontro? Vamos. Tintim com café. Claro. Que é a bebida favorita de quem escreve. Nossa! O café alimenta a alma, alimenta tudo, né não? Ele combina com tudo. Com tudo. Já Com que- literatura, Sem com dúvida moda, com conversa boa. com tudo que a gente vai falar aqui. Exatamente. E a Tânia chegou aqui já me entregando esse livro, Um Vestido para Tuti. Um projeto muito interessante, eu até me emociono ao tocar aqui no livro que foi lançado este ano, né, Tânia? Para quem não sabe desse seu projeto, como é que a gente poderia definir aí para as pessoas conhecerem mais essa sua iniciativa que está trazendo, proporcionando uma transformação, né? Bom, na verdade, esse é um projeto que ele nasce no final do meu doutorado em moda e comunicação e em linguagem. Eu trabalhei no doutorado a questão da moda na construção do sujeito. Trabalhei com grandes marcas, marcas internacionais como Louis Vuitton, Chanel, Dolce & Gabbana. E me deparei no final do doutorado com um documentário sobre as meninas do Malawi, que não tinham nada o que vestir, elas vestiam roupas de saco. E eu trabalhava identidade e eu pensei, como é que essas meninas podem se construir como sujeitos discursivamente se elas não têm nada que a diferencie? Nesse dia eu escrevi o livro e comecei a desenvolver o projeto que se chama Um Vestido para Tuti. E junto com o projeto, e junto com o livro, um projeto de arrecadação de vestidos para as meninas do Malawi. A minha ideia era de que a sociedade começasse a olhar para essas meninas e a gente começasse a arrecadar vestidos, cada um diferente do outro, porque cada um é única no mundo. E cada vestido sempre novo. Nunca vestido reutilizado, vestido já usado, ainda que em bom estado. Mas era alguém fazendo um vestido para uma menina distante. Mas essa tuti, são várias tutis, né, no Malawi. E várias tutis no Brasil também. Então, a gente já arrecadou quase 1000 vestidos. Eu estou indo agora, em outubro, entregar esses vestidos no Malawi, na África, que é a região mais pobre do mundo. E eu estou indo agora em outubro. E, assim, a sociedade inteira abraçou essa causa. E, junto com esse livro, a gente está desenvolvendo um projeto nas escolas, na mídia, um projeto de mudança do imaginário coletivo. A gente precisa que a criança negra se veja representada no Brasil. Nós temos 57% da população brasileira negra. Bom, Tânia, quando você fala dessa questão da inclusão da criança negra, né, dentro de vários contextos, somente a criança negra, ela sofre essa exclusão do meio? A questão, você é doutora em linguística, quando a gente usa aqui a palavra velho, as pessoas já ficam ofendidas, né? Existe isso também na passagem do tempo? Você percebe isso? Porque quando a gente usa a palavra velho, ela tem consigo uma carga depreciativa. Quando eu digo, essa cadeira está velha, significa talvez ela não preste mais, né? Então, esse vestido está muito velho, né? Então, o velho, ele traz junto uma série de estereótipos e de preconceitos juntos. Então, uma pessoa, se ela se manter viva, ela vai envelhecer. Agora, o mesmo desrespeito que a gente tem com vários segmentos da nossa sociedade. Nós vivemos num mundo, na era moderna, na pós-moderna, globalizada ou hipermoderna, como alguns teóricos chamam, e nessa era é o predomínio da juventude. Então, e de um fake, um mundo excludente, porque é um mundo de uma beleza branca, de uma mulher alta e de uma mulher jovem. Quem se encaixa nesse perfil? Um número muito pequeno de pessoas. Né? E essas outras, elas não se veem de fato representadas na mídia. E a mídia tem um papel preponderante, porque ela dissemina padrões, dissemina modelos de comportamento, modelos de beleza. Como é que a gente pode reverter isso, hein, Tânia? A gente pode, primeiro, enxergar isso, é o primeiro passo, ter consciência disso, de que o nosso discurso, seja ele verbal ou não verbal, ele está carregado de valores. Quando eu digo essa moça é negra, mas é bonita, essa negra é tão bonita, eu estou dizendo que ela é uma exceção. Como o velho também, né? Como É um velho, mas é ativo, é um velho bonito. Exatamente. Como é que a gente deve, então, se referir a uma pessoa grisalha, que já não é tão jovem? Da mesma forma que você se refere a um jovem. Sem precisar carregar um monte de atributos e tanta perplexidade no fato dessa pessoa trabalhar, agir. Tem que encarar com normalidade. Mas é normal.
É parte do processo. Eu preciso ver uma criança negra na indústria de brinquedos. Eu preciso entrar numa loja de brinquedos. Quando eu fui lançar um vestido para Tuti, Tuti nasce lá atrás já. Quando eu engravidei da minha filha, Tuti, eu perdi uma filha em 2001, chamada Tuti, e eu queria que o primeiro brinquedo da minha filha fosse uma boneca negra. Fortaleza não tinha uma boneca negra para vender, nenhuma. Eu consegui com uma amiga, Denise Montenegro, que me deu uma boneca, e eu levei para a maternidade, e Tuti faleceu. E quando eu fui lançar agora, em 2018, dia 6 de abril de 2018, ou seja, se passaram 17 anos, eu queria que a vitrine da livraria que eu ia lançar tivesse cheia de bonecas Tutis. E eu não consegui encontrar. Tinha um bebezinho negro, e o bebê negro, ele era R$10 mais barato do que o mesmo neném branco. A cor da pele não define talento, não define caráter, não define percepção de mundo. Então, assim, a gente está excluindo da sociedade grandes talentos pela simples questão de não ter acesso, não tem acesso. Bom, Tânia, a gente sabe que esse seu projeto belíssimo é aquela gotinha no oceano, mas que já está sentindo a repercussão, a transformação. Você já percebe mudança? Nossa, muito. Primeiro a gente fez uma campanha muito grande, as pessoas que trabalham com o discurso da moda, para a gente colocar a mulher negra nas revistas, nas publicações impressas. A gente conseguiu. A publicidade está começando a despertar para isso também. E assim, as escolas, eu já tenho 19 escolas que abraçaram a causa Um Vestido para Tuti. A gente está montando, junto com as universidades, num projeto multidisciplinar, de discurso crítico, formação de leitores, formação de profissionais da área de educação, moda e mídia. E a gente está com um grande seminário agora para novembro, unindo todas essas facetas da sociedade, e a gente está trabalhando exatamente nesse sentido, de representatividade, construção de uma identidade coerente com quem somos, e que respeite e que inclua todos. Todos. Tutis, velhinhos, quem quer que seja. Pessoas de 60 anos, de 70, de 80 e mais, crianças, adolescentes, de todos. A gente precisa ficar atento e a gente precisa pontuar quando o discurso traz embutido um preconceito. Primeiro, pontuar quando ele não é intencional, para que a pessoa tome consciência disso, tome consciência também da invisibilidade do negro na mídia e que a gente também tome consciência do nosso próprio discurso. A gente precisa pontuar. Maravilha. Que bom que você está com esse projeto, viu? Obrigada. Eu vou voltar a conversar no próximo bloco com a doutora Josi e o Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais está de volta e eu voltando aqui a conversar com a doutora Josi Mota, sexóloga. No primeiro bloco a gente falou da questão da sexualidade, da importância do sexo em qualquer idade para a nossa vida, né, Sim, doutora é Josi? verdade. Então vamos voltar aqui para a maturidade. Essa coisa de que depois de uma certa idade, 40, 30 anos de casamento, que negócio de sexo, não precisa mais. Qual a orientação que você daria para essas pessoas, para acabar com esse preconceito? A sexualidade é algo muito importante para a gente, como a gente já falou antes, assim, faz parte da composição humana, né? E a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, viu isso com tanta importância que coloca hoje como um dos pilares para a nossa saúde, né? Além do trabalho, lazer, família, a sexualidade também está ali como uma composição importante para que a gente possa ser inteiro, digamos assim, e saudável, né?
O que a gente vê muitas vezes é as pessoas dizendo que na terceira idade ou na melhor idade, enfim, como vocês prefiram chamar, né, as pessoas têm muitas limitações físicas e isso impossibilita. Mas a gente colocar nesse patamar é dizer que a sexualidade também está, digamos assim, reduzida apenas aos genitais. E ela é muito maior do que isso, né? Ela faz parte do afeto, do carinho, do dia a dia do casal. E isso que vai compor a nossa sexualidade humana. Bom, a gente vai para mais uma pausa com a doutora Josi Mota, porque aqui no programa a gente fala de espiritualidade também, e o Tarcísio Matos traz sempre um recado muito importante. Tarcísio, é com você. Hoje nós vamos falar sobre infidelidade. Quando falamos de infidelidade, ela vai para além do adultério. Infidelidade vai significar literalmente a ruptura da confiança em quaisquer contextos. Aquela pessoa com quem você lida recebe de você aquilo que você melhor pode dar. Dê a ela aquilo que você gostaria que ela lhe desse. Muitas vezes a gente está numa situação em que é mais cômodo a gente fingir que está muito bonito, está muito bacana. Será que o outro percebe e sente assim também? Confiança rompida é uma quebra que fica difícil de recompor. E a consciência fica turbada porque, passado algum tempo em que caia a ficha, você vai perceber a grandeza do ato perpetrado. Não se fere alguém sem se ferir também. Faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse. Sejamos verdadeiros nessa nossa relação, porque a confiança é a base de todo e qualquer relacionamento saudável e duradouro. Seja franco com quem você lida, com quem você está. Pense nisso. Valeu, Tarcísio, um beijo para você, voltando aqui com a doutora Josi. Doutora Josi, a questão do medo, da performance, mas não sei se uma outra questão, você concorda comigo, das doenças sexualmente transmissíveis. Sim. A prevenção é importante em qualquer idade, porque geralmente a pessoa, mas eu tenho 70, 60 anos, lá vou me preocupar em usar preservativo, isso é coisa de jovem. Não, né? Claro que não, e assim, um dado preocupante que o Ministério da Saúde, né, tem colocado aí como pesquisa é que a gente tem tido um aumento gradual de pessoas acima dos 50 anos com HIV e outras DSTs também. Segundo o dado do ano passado, mais ou menos, de 4 a 5% dessa população acima dos 60 anos estão infectados. Gente. E isso é assustador, né? Ou seja, a idade, ela pode até nos dar um pouco mais de maturidade, mas isso não significa que a gente está protegido de tudo, não, né? Então a gente tem que se proteger, sim, em qualquer idade. Sempre a prevenção, além dessa questão de se conhecer, de ter segurança, a prevenção... A prevenção é a maior forma de declarar amor a si mesmo, né? Doutora Josi, a gente falando aqui que sexo é importante, a sexualidade, tem um parceiro, mas o que eu escuto também, eu escuto muito. Tô vendo, você tem uma boa escuta, né? E leio também bastante, Que bom. Principalmente queixa das mulheres dessa contemporaneidade. É o seguinte, mas eu tenho desejo, eu tenho vontade, mas não tenho parceiro, tá difícil. Aí o que a gente faz? Recorre para onde? Muitas mulheres ficam viúvas também, né? Mas o desejo permanece. Continua, E aí? Para onde é que a gente vai, sexóloga? Vai para primeira onde vai? coisa, né? Assim, eu acho que é se reconhecer como pessoa, com os seus desejos. Depois conhecer o seu corpo, né? E para isso existem muitos recursos, no sentido de você mesmo se tocar, de você descobrir Tem muita gente do que acha você que isso é gosta. pecado, né? Tem muita gente que nem toca, nem olha, na verdade. Você acredita? Acredito. Uma das coisas que eu mais vejo no consultório por parte das mulheres é quando eu peço para que elas se reconheçam, para que elas coloquem um espelhinho ali e se vejam, ela diz, nossa, jamais, isso é feio, é sujo. E aí eu digo, nossa, engraçado,
feio e sujo foram coisas que você me disse que ouviu na infância sobre a tua sexualidade. Elas levam isso Não toque para as aí, genitálias. para as mulheres Fecha as principalmente. pernas, né? Coisas do tipo. E isso repercute ao decorrer da vida, Se né? você não olhar para essa questão, ela vai continuar. Ela vai persistir ali como um bloqueio, né? E aí, como a gente estava colocando antes. Então, a mulher tem que se reconhecer, se conhecer no corpo, saber do que ela gosta, do que ela não gosta. Aí sim, eu acho que é interessante ela buscar um parceiro. Porque não adianta ela buscar um parceiro para que ele seja responsável pelo prazer dela. Isso não existe. Cada um é responsável pelo seu instrumento, né? Com certeza. Olha só, que conversa interessante hoje a gente falando da questão da sexualidade, da importância do sexo para a vida em qualquer fase, né, doutora Josi? Então, para a gente concluir aqui essa nossa conversa, qual a orientação que a senhora dá para as pessoas que estão casadas há muito tempo, que acham que não tem mais desejo, tem que procurar uma terapia, essa é a saída? Diga aí, porque sexo faz bem, né? Faz bem, faz parte da nossa saúde, né? Assim, para as pessoas que estão num casamento desgastado, digamos assim, se elas entenderem o que dessa relação vale a pena e quiserem lutar, é possível. Eu não sei você, Ian, mas acredito que só não tenha jeito quando a gente deixa de ter pulso, né? Quando a gente morre. Quando desiste, eu acho que para todas as outras coisas a gente ainda consegue dar algum up, digamos assim. E a terapia, ela pode ajudar esse casal, essa mulher ou esse homem, não sei se individualmente ou como casal que eles estejam buscando, a reencontrar-se primeiro consigo e depois com o seu desejo. Mas é sempre preciso uma orientação de uma profissional como você? É indicado, né? As pessoas têm medo até de ir, também tem receio. Não vou contar nada, depois... Sim, é verdade. Principalmente na área da sexualidade, o que a gente recebe é que as pessoas vêm muito assustadas, né? Do tipo, nossa, eu tenho que tirar a roupa, como é que funciona? E não tem nada disso, né? Na verdade, a gente vai se despir da alma, né? E o terapeuta, ele tem que ter um feeling, ele tem que ter uma sensibilidade muito grande para ir no tempo da pessoa, para respeitar aquilo. E é uma das coisas que eu sempre faço na primeira sessão. Que maravilha. Então, é possível ser feliz? Sempre, né? Sempre, né? Doutora Josi, você está nas redes sociais? Como é que ele acha? Bom, Diga aí, quem quiser tirar dúvidas, marcar uma consulta. Sim, pode tirar dúvidas, assim. Inclusive, eu recebo muitas perguntas por dia. O meu Instagram é @josi.sexóloga, Josi com I, né? Sim. E, bom, eu não... Basta só essa mesmo. Pronto. Né? Se a doutora Josi está no Instagram, nós também estamos. Ian Gomes, jornalista. Você já se inscreveu no nosso canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Encontre a gente também nas redes sociais e participe com a gente aqui do Viver Mais. Uma alegria imensa, um grande aprendizado, Muito viu? obrigada a vocês também. Que a nossa conversa ajude muitas pessoas. Espero que sim. O Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento.